Em destaque no Panorama CBN. Número de mortos na Venezuela passa de 1.700 e 33 pessoas são resgatadas com vida depois de 4 dias nos escombros. Desenrola para bons pagadores vai exigir proibição de apostas. Governo também lança linha de crédito para quem se formou pelo FIES e quer empreender. Suprema Corte dos Estados Unidos amplia poder de Trump para demitir em órgãos reguladores, mas preserva a diretora do Banco Central. Keiko Fujimori é declarada eleita no Peru. Com desespero, o Brasil se classifica para as oitavas de final ao vencer Japão de virada. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 29 de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Começo pelo desastre na Venezuela, porque desde o panorama da manhã, o número de mortos subiu de 1.450 para 1.719. O balanço oficial contabiliza 5.034 feridos e mais de 15 mil pessoas fora de casa. Na estimativa da ONU, 50 mil pessoas estão desaparecidas. Um novo tremor provocou pânico e foi sentido em Caracas e La Guaira na manhã dessa segunda. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a magnitude foi de 4,6 e o epicentro foi em Carabalheda, no litoral norte do país, a cerca de 30 quilômetros de Caracas. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, disse que nenhum dano foi relatado imediatamente. Essa foi a réplica mais forte desde os 2 terremotos principais na última quarta-feira, que tiveram magnitudes de 7,2 e 7,5. A situação mais crítica continua em La Guaira. Em entrevista ao jornal da CBN, a enfermeira brasileira Halima Hussein, coordenadora do Médicos Sem Fronteiras no país, disse que os socorristas trabalham em diferentes pontos para tentar resgatar as vítimas com vida. Ela relata o cenário de destruição e o forte cheiro de corpos na região de La Guaira. O que nós vimos é que há vítimas com vida ainda e eles estão tentando fazer o possível para conseguir resgatar essas pessoas. Eles estão tentando em cada grupo buscar se encontram mais pessoas vivas. Infelizmente, as pessoas mortas estão embaixo, a gente sabe ainda, porque o cheiro está muito forte na região da La Guaira. É uma desolação completa. As imagens mostram corpos embalados em sacos e lençóis enfileirados nas ruas depois que são retirados dos escombros e antes de serem levados para identificação. De acordo com a enfermeira Halima Hussein, a maioria dos feridos vai para hospitais de Caracas que enfrentam falta de insumos médicos. O Médicos Sem Fronteiras conseguiu abastecer 8 unidades de saúde em 2 dias, mas o trânsito pesado dificulta a chegada das doações e o deslocamento das ambulâncias. Além disso, as equipes que vieram de fora enfrentam dificuldades de coordenação. O governo venezuelano tenta organizar as operações junto ao Ministério da Saúde, mas o trabalho avança lentamente e cada grupo atua de forma independente. Na região de Carabalheda, muitos prédios residenciais caíram ou correm o risco de desabar. Em um prédio de 15 andares, o colapso das escadas deixou moradores presos nos andares mais altos. Apesar de todo o cenário difícil, algumas notícias alentam. Segundo o governo, socorristas salvaram 33 sobreviventes no domingo. Um homem de 21 anos, identificado como Aaron Levi Cantillo Vargas, foi resgatado com vida depois de ficar 106 horas debaixo dos escombros na cidade de Carabalheda, em La Guaira. A operação levou 43 horas e foi feita por equipes de salvamento da Venezuela, do México e de El Salvador. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicou o vídeo do resgate. Aí você ouve também a ambulância deixando o local. Socorristas franceses e norte-americanos conseguiram tirar com vida também um homem e o filho de 11 anos que passavam quase 4 dias soterrados em um amontoado de concreto na área costeira de Carabalheda. Outro símbolo de esperança foi o bebê Juan David, de 18 dias, que foi resgatado com a mãe, Dayana Patino, depois de 30 horas. Ela contou à BBC que verificava constantemente se o filho estava respirando para encontrar forças para continuar viva também.
E agências internacionais das Nações Unidas calculam que as perdas materiais e os danos estruturais somam cerca de 6 bilhões e 700 milhões de dólares. A Venezuela tem recebido apoio de 24 países, com mais de 500 toneladas de suprimentos e mais de 2.700 pessoas para resgate, além de equipes de cães. Nessa segunda-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou uma ajuda de mais 150 milhões de dólares a Caracas, dobrando o valor anunciado logo depois do desastre. O Brasil já enviou 4 aviões da FAB com equipes e materiais. No domingo, o Ministério das Relações Exteriores coordenou o envio de mais um avião com 35 bombeiros dos estados de São Paulo e Minas Gerais, além de cães farejadores e ferramentas pesadas de corte. No voo de volta ao Brasil, a FAB trouxe 15 cidadãos brasileiros que pediram apoio emergencial à embaixada em Caracas. Eles desembarcaram no Brasil no início da noite de domingo. Mudando de assunto agora, com casos de família, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro parou de seguir os enteados Carlos e Eduardo Bolsonaro no Instagram. O Eduardo ainda seguia a madrasta na rede social no momento em que eu gravo, mas passou a republicar críticas a ela no X, o antigo Twitter. O deputado Cassado compartilhou uma mensagem de apoio da esposa de Flávio Bolsonaro, a Fernanda, que defendeu o marido na semana passada. Eduardo também repostou um vídeo do ex-deputado Alexandre Ramagem com acusações contra a ex-primeira-dama. Ramagem afirma que Michele está fazendo birra por não ter sido escolhida como sucessora de Jair Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto. A reação de Ramagem chama a atenção porque ele e a ex-primeira-dama mantinham uma relação próxima. Em janeiro do ano passado, os dois chegaram a viajar juntos para os Estados Unidos para acompanhar a posse do presidente Donald Trump. No vídeo publicado na quarta-feira, Michele rebateu as críticas e fez uma menção a quem atua contra ela do exterior, em uma referência direta a Eduardo Bolsonaro e aos aliados dele. Ela atribuiu a esse grupo as publicações que usam apenas o nome de solteira dela, Michele Firmo, para tentar desvinculá-la do sobrenome do ex-presidente. Aí com Carlos Bolsonaro, o desgaste é mais antigo. Em março desse ano, durante uma entrevista, Michele afirmou que perdoou o vereador pelos conflitos passados, mas descartou qualquer reaproximação. E a mãe dos 3 irmãos, Rogéria Bolsonaro, também entrou na disputa política. Ela publicou uma mensagem que foi compartilhada por Eduardo, Carlos e Flávio. O senador Flávio Bolsonaro, inclusive, continua sendo seguido por Michele e está no centro das tensões. Na publicação, Rogéria escreveu que sabe os homens que criou, dignos e honrados, e concluiu dizendo que eles vão vencer. A jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, publicou que lideranças do PL dizem que o vídeo da Michele não surtiu os efeitos negativos que eram temidos, segundo as pesquisas internas do partido. O temor é de que o episódio afaste o eleitorado feminino. E como é que anda a Faria Lima vendo tudo isso? O comentarista de política da CBN, Lauro Jardim, apurou que depois do caso Dark Horse e dessa crise na família, grandes executivos já veem o presidente Lula como favorito. O fato é que, na visão deles, praticamente ficou para trás a esperança numa arrancada de um candidato de terceira via, como o ex-governador Caiado, por exemplo. Essa era uma possibilidade bastante desejada até pouco tempo atrás, mas nas minhas conversas eu não encontro mais ninguém que hoje acredite realmente que isso possa acontecer. O Flávio nunca foi o candidato dos sonhos desse pessoal, o candidato dos sonhos era o governador Tarcísio de Freitas, mas a Faria Lima tinha aceitado o Flávio como a única possibilidade de derrotar o Lula. Ainda que, vou repetir, muito contrariada, essa turma do topo da pirâmide quer tentar entender melhor como seria um quarto mandato do Lula. Essa turma quer tentar saber quem seriam os escolhidos para os postos-chaves de um eventual quarto mandato do Lula, quem seriam os nomes para os ministérios mais importantes, quem seriam, por exemplo, os mais cotados, sobretudo para o Ministério da Fazenda e para a Casa Civil. Eles querem, enfim, se preparar melhor para os próximos 4 anos, se eles forem mesmo 4 anos, mais 4 anos do Lula. E nesse fim de semana, o senador Flávio Bolsonaro viajou a Buenos Aires, na Argentina, e discursou no domingo na abertura de uma conferência conservadora da comunidade judaica, e disse que os brasileiros sentem inveja dos vizinhos sul-americanos que elegeram presidentes de direita. E disse que enquanto o presidente Javier Milei colocava ordem na casa, o presidente Lula desordenava o Brasil.
Mientras el presidente Milei ponía orden en su casa, el Lula desordenó la nuestra. Mientras la Argentina giraba hacia arriba, el Brasil bajaba ladera abajo. Y acá está la mayor ironía, el giro más hermoso de todos. Hoy, en el Brasil, en vez de tener miedo de terminar como la Argentina del pasado, passamos a ter esperança de terminar como vocês hoje. Nessa segunda, o presidente Javier Milei publicou uma foto ao lado do senador, dizendo que vem aí a maré azul para o Brasil, associando a cor ao político de direita. Flávio Bolsonaro repostou, dizendo que Milei é um exemplo para o mundo e que a maré azul liberte todas as Américas. Na guerra no Oriente Médio, depois de dias de trocas de ataques, Estados Unidos e Irã devem fazer uma nova rodada de conversas nesta terça no Catar. Mesmo o Irã não tendo confirmado, o presidente Donald Trump disse que uma delegação americana vai viajar a Doha a pedido dos iranianos. Mais cedo, a Casa Branca informou que as delegações vão conversar sobre o memorando de entendimento e o acordo definitivo para o fim da guerra. Os últimos 4 dias foram de trocas de ataques, até que no domingo, à noite, os dois países concordaram em interromper os bombardeios. Tudo começou na semana passada, quando o Irã atacou um navio no Estreito de Hormuz. E apesar de um acordo preliminar entre Estados Unidos, Israel e Líbano também na semana passada, Israel continua bombardeando o sul do Líbano. E na faixa de Gaza, ataques de Israel mataram pelo menos 8 pessoas, incluindo 2 crianças, e feriram pelo menos 20. O preço do petróleo permaneceu em alta nesta segunda-feira. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent sobe 1,5%, negociado a $73. E num dia com poucas negociações por causa do Jogo do Brasil, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,05% aos 173.205 pontos. O dólar comercial subiu 0,15%, cotado a R$ 5,17, e o euro vale R$ 5,91, com alta de 0,48%. E o governo federal lançou mais uma versão do programa Desenrola. E agora a ideia é diminuir a taxa de juros de dívidas de brasileiros que pagam as contas em dia, mas que estão com boa parte da renda comprometida. O projeto vai atender trabalhadores informais, profissionais com carteira assinada e estudantes formados pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O programa traz uma condição importante: quem aderir a essa renegociação vai ter o CPF bloqueado em plataformas de apostas esportivas por 6 meses. Para os trabalhadores informais, a medida permite renegociar dívidas de crédito pessoal não consignado de até R$ 15 mil. Os juros máximos vão ser de 1,99% ao mês. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou a importância de focar nesse público. O informal, que hoje é um herói, que paga a sua dívida em dia, ainda com uma taxa de juros mais alta, ele vai ter, pela primeira vez na história, a condição de ter uma taxa de juros decente a 1,99% ao mês para refinanciar, reperfilar a sua dívida. Para quem tem carteira assinada, as regras do crédito consignado privado mudaram. A partir de agora, o trabalhador vai poder usar o saldo do FGTS como garantia para os empréstimos. A taxa de juros para esse grupo também vai ter o teto de 1,99% ao mês. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal já vão começar a operar as novas linhas. No total, o governo vai ter uma despesa financeira de R$ 4 bilhões para custear as operações. E a terceira frente do programa é o FIES Empreendedor, voltado para graduados que querem abrir ou expandir o próprio negócio. A linha de crédito é exclusiva para quem está com as parcelas do financiamento estudantil em dia há pelo menos 3 anos. O limite de empréstimo chega a R$ 180 mil para empresas e R$ 80 mil para pessoa física, com juros de 0,87% ao mês. Assim como os informais, esses beneficiários também não vão poder usar sites de apostas por 6 meses. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, ressaltou que essa é a linha de crédito subsidiada mais barata do país. Nós vamos conseguir dar oportunidade a esse jovem para que ele possa, de fato, empreender, para que ele seja uma pessoa que tenha também igualdade de condições como os outros egressos de escolas privadas, que vêm da classe média alta, que vêm de outras classes sociais do país. E junto com o lançamento do novo programa, o Ministério da Fazenda também divulgou um balanço do novo Desenrola, a versão anterior da iniciativa que era focada em pessoas negativadas. Segundo os dados do governo, 7,5 milhões de famílias já foram beneficiadas,
o volume de dívidas renegociadas somou 17 bilhões e meio de reais, com um desconto médio de 80%, e o balanço mostra ainda que quase 5 milhões de pessoas conseguiram limpar o nome com o programa. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte, por 6 votos a 3, ampliou o poder do presidente para demitir altos funcionários de agências reguladoras. A decisão derruba um precedente de 1935 e afeta diretamente órgãos que cuidam de relações trabalhistas, segurança de transportes e defesa do consumidor. Donald Trump comemorou e disse que a decisão era buscada por presidentes americanos desde os anos 30. Mas o presidente também sofreu uma derrota no tribunal. Por 5 votos a 4, a Suprema Corte blindou o Fed, o Banco Central Americano, contra a ingerência do governo. Os ministros garantiram que a diretora do Fed, Lisa Cook, vai continuar no cargo enquanto contesta na justiça a tentativa de Trump de demiti-la por uma suspeita de fraude hipotecária que ela nega. Os ministros criticaram Trump por tentar remover a diretora sem aviso prévio ou direito de defesa. O mandato de Lisa Cook no Banco Central é de 14 anos. Se vencesse o caso, Trump poderia abrir caminho para demitir outros diretores que resistem aos pedidos dele para cortar os juros, mesmo com o novo presidente indicado por ele, Kevin Warsh. Outra derrota para Trump nessa segunda é que a Suprema Corte confirmou uma lei estadual que permite a contagem de votos enviados pelo correio e recebidos depois do dia da eleição. A decisão foi por 5 a 4 e acontece a poucos meses da eleição legislativa de meio de mandato. Trump é um crítico do voto pelo correio e atribui a isso a derrota na eleição de 2020 para Joe Biden. Agora, ele chamou a decisão de uma tremenda perda para os direitos dos eleitores. No Peru, a Oficina Nacional de Processos Eleitorais declarou a candidata de direita Keiko Fujimori como a nova presidente eleita do país. A confirmação veio nesta segunda-feira depois de uma apuração que durou 22 dias sob acusações de fraude e problemas logísticos. Com 100% das urnas apuradas, a filha do ex-ditador Alberto Fujimori venceu o segundo turno com 50,135% dos votos. A diferença para o candidato de esquerda, Roberto Sanches, foi de pouco mais de 49 mil votos. Sanches terminou a disputa com 49,865%. Aos 51 anos, Keiko assume o poder após 3 tentativas frustradas em 2011, 2016 e 2021. Ela convive no ambiente político desde os 19 anos, quando virou primeira-dama do país depois da separação dos pais. Keiko Fujimori, que é formada em administração nos Estados Unidos e ex-parlamentar, vai governar o Peru pelos próximos 5 anos. Ela é a 8ª presidente do país nos últimos 10 anos. Na Alemanha, 6 funcionários de um abrigo para mães e filhos morreram em um ataque a tiros em Stade, perto de Hamburgo. O principal suspeito é um homem de 45 anos que nasceu na Alemanha e tem ascendência turca. Segundo as investigações, ele estava envolvido em uma disputa pela guarda da filha de 3 meses. A bebê e a mãe estão a salvo. O homem tinha uma consulta no abrigo na manhã dessa segunda e abriu fogo ao meio-dia. 5 vítimas morreram no local e uma no hospital. O suposto atirador, a mãe da criança e outra mulher foram presos. Na Copa do Mundo, foi com muita emoção e pitadas de desespero que o Brasil se classificou para as 8avas de final. Uma vitória de virada no finzinho do jogo contra o Japão. Os japoneses abriram o placar com Kaishu Sano aos 29 do primeiro tempo. E só no segundo tempo que o Brasil reagiu com um gol de cabeça de Casimiro, que se redimiu diante da torcida e até foi eleito o melhor em campo pela FIFA. Nos acréscimos, Gabriel Martinelli deu a vitória para o Brasil e eu já estava me preparando emocionalmente para os pênaltis, viu? Casimiro se tornou o segundo jogador mais velho a marcar pela seleção com 34 anos. O Bebeto também tinha 34 anos, só que tinha 12 dias a mais do que Casimiro quando ele marcou na Copa de 98. É o mais velho por enquanto. Aí eu não sei se a maior surpresa foi o gol do Casimiro ou eu ter acertado o bolão. 2-1. Também fazia 24 anos que o Brasil não virava um jogo no mata-mata. A última vez foi no Penta, em 2002, quando o Brasil virou contra a Inglaterra. Agora o Brasil pega ou Costa do Marfim ou Noruega, que se enfrentam nessa terça-feira às 2 da tarde. O próximo jogo do Brasil vai ser no domingo às 5 da tarde.
E ganhou repercussão nessa segunda a notícia de jogadores na Copa que já foram acusados ou até presos por estupro, porque o volante Kaishu Sano, que marcou contra o Brasil, chegou a ser preso em 2024 em Tóquio, acusado de ter agredido sexualmente uma mulher de cerca de 30 anos em um hotel. Um ano depois, ele voltou à seleção do Japão e pediu desculpas. Além dele, pelo menos outros 4 estão sendo ou foram investigados. Também do Japão, o atacante Junya Ito, autor de um dos gols da goleada de 4-0 contra a Tunísia, foi acusado no início de 2024 de ter cometido abuso sexual contra 2 mulheres embriagadas em um hotel de Osaka. O atacante Rian Mendes, capitão de Cabo Verde, é investigado pela polícia da Nova Zelândia por suspeita de estupro contra uma brasileira em março desse ano. O principal jogador do Marrocos, Achraf Hakimi, foi acusado de estupro por uma mulher de 24 anos na França em 2023 e ainda vai ser julgado. O meia Thomas Partey, da seleção de Gana, responde a 7 acusações de estupro e agressão sexual no Reino Unido. Ele chegou a ser preso no ano passado e desfalcou a equipe no jogo contra o Panamá, porque a Justiça do Canadá negou o visto ao jogador por causa da investigação. E em outro esporte, no tênis, João Fonseca estreou com uma vitória expressiva no torneio de Wimbledon, em Londres. Ele venceu o espanhol Roberto Bautista Agut por 3-0, com parciais de 7-6, 6-4 e 6-3. Essa é a segunda vez em 2 anos que João Fonseca avança para a segunda rodada da competição. Ele vai pegar o vencedor do jogo entre o australiano Rinky Hijikata e o holandês Jasper de Jong. A partida entre eles foi suspensa nessa segunda-feira por falta de iluminação natural e vai ser retomada nessa terça. Antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Sei que tudo é fruto de exímia curadoria da Rádio Sucupira, mas é impressionante o quanto a novela O Bem Amado parece ter antecipado perfeitamente todas as querelas da política brasileira. Ou seria isso consequência da imutabilidade da frágil democracia brasileira que, após décadas, continua com os mesmos vícios? É a pergunta do Padre Raimundo Luan, ouvinte de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Obrigado pela mensagem e fica a menção honrosa a Cláudio Antônio e Edmilson Fernandes, os editores que preparam a Rádio Sucupira toda semana para você. E se você quer começar todos os seus dias bem informado, não esquece de seguir o Panorama aí no seu aplicativo favorito. Assim, o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. Se meu crime é te amar, se o castigo é você, pode me prender. Estamos ouvindo Bandido no Amor, porque o cantor Gustavo Lima foi chamado de ladrão pelo prefeito de Surubim, Pernambuco. O cantor ia se apresentar na cidade primeiro no dia 18. Aí ele adiou para o dia 27, sábado agora, e cancelou de novo. Gustavo Lima recebeu R$1.353.000 pelo contrato e justificou a ausência no sábado, dizendo nas redes sociais que teve uma diarreia absurda. Ele usou outra palavra aqui que eu não vou usar. Só que horas antes ele tinha se apresentado na cidade vizinha de Caruaru. Olha a briga aí. A justificativa irritou o prefeito de Surubim, Kleber Chaparral, do União Brasil. Ele subiu ao palco do evento e chamou o cantor de ladrão do dinheiro público, exigindo a devolução imediata do cachê. A prefeitura de Surubim disse que a empresa do cantor devolveu o dinheiro de forma parcial no domingo. Parcial porque o município afirma que o valor devolvido não cobre os impostos recolhidos e nem as multas previstas pelo descumprimento do acordo. E aí a gestão municipal vai acionar a justiça para cobrar o restante da dívida. Assim vamos terminando este episódio do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Se o castigo é você.
pode me prender.